Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia, né? Estudar a Bíblia é sempre muito importante, muito atual. Ela nos faz compreender a nossa realidade, mudar a nossa perspectiva de vida, né? Segundo livro de Reis, capítulos 13 e capítulo 14. No capítulo 13, a gente vai ver aqui o reinado de Joacás em Israel, né? No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei em Israel, em Samaria, né? Lembrando que Samaria é capital de Israel do norte, né? E reinou 17 anos. E outra vez fez o que o Senhor reprova. A gente vai ver que Israel do norte tem essa questão, né? Faz o que o Senhor reprova, né? Por isso, aí o Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo manteve o poder de Hazael, rei da Síria, oprimindo Israel do norte, né? Então Joacás, o que ele fez? Ele buscou o favor do Senhor, como a gente sempre faz, né? A gente deve relacionar-se com Deus e entender que Deus não é nosso empregado, não é nosso mordomo e muito menos nosso patrão. Deus é o nosso Pai, é o Senhor da história. E aí, a gente deve sempre buscar o favor do Senhor, porque Ele nos sustenta. Buscou o favor do Senhor e Deus o atendeu, pois viu que o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou o libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Mas, meus irmãos, eles, em vez de se arrependerem, continuaram os pecados da dinastia de Jeroboão, que havia levado Israel a cometer pecado. Inclusive, o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, o poste sagrado lá de Baal, né? E aí, a gente vai ver que Jeoacás morre, foi sepultado e seu filho Jeoás foi seu sucessor em Israel. E no 30º ano do reinado de Joás em Judá, Joás estava lá em Judá, né? Ainda. Em Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei em Israel e reinou por 17 anos e fez o que o Senhor reprova. É uma sucessão de erros, né? Não se arrependem, né? Não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levaram Israel a cometer os pecados, né? E não se arrependeu deles. Isso aqui é terrível. Deus não nos condena pelos pecados, ele nos corrige e nos oferece a salvação. A gente é condenado não pelo pecado que a gente comete, mas pela salvação, pelo perdão que a gente rejeita, né? E aí no 37º ano do reinado de Joás em Judá, Joás, filho de Jeoacás, tornou-se rei em Israel e Samaria. Reinou por 17 anos e fez o que o Senhor reprova, não se desviou de nenhum dos pecados, né? E aí, Jeoás vai à guerra contra Amazias, rei de Judá, que sucedeu Joás no trono, né? E aí, nesse tempo, Eliseu estava doente, sofrendo. E aí, ele ia morrer dessa doença. Não cita qual é a doença, né? Então Joás, filho de Israel, foi visitá-lo e encurvar sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. Ele fez assim, pegue o arco em suas mãos e disse ao rei de Israel. Quando pegou o arco, colocou a mão sobre a mão do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E ele fez assim, e atirou. O rei fez o que Eliseu mandou. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Que Eliseu profetizando. Você destruirá totalmente os arameus em Afec, no local da Síria, né? E aí, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Pegou o chão, golpeou 3 vezes e parou. E aí, o homem de Deus, como é chamado Eliseu, ficou com raiva, porque devia ter golpeado 5, 6 vezes, com propósito, com firmeza, né? Faltou assim confiança. E aí Eliseu disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e iria destruí-la completamente. Mas agora você só vencerá 3 vezes.
faltou, a gente vê aqui, faltou confiança ao rei, né? Faltou confiança, faltou fé, né? Vamos dizer assim, faltou fé, confiança. E Eliseu morreu, foi sepultado. E tem uma história que é muito interessante narrada, que os moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. E certa vez alguns israelitas sepultaram um homem lá e viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu, apavorado lá com os moabitas que estavam lá, né? E aí, assim que o cadáver encostou nos ossos do profeta Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que impressionante, meu irmão, a ação do poder de Deus, né? Deus é vida, Deus dá a vida. Isso é importante a gente saber. Deus, através de Jesus Cristo, recriou a perfeição do Éden. Isso quer dizer que Ele retirou do mundo o pecado, Jesus levou o pecado sobre si, nos tornando outra vez como Adão, mas a gente continuou pecando, né? Então a gente foi justificado na cruz. Esse é o poder do Evangelho para todo aquele que crê, salvação, né? E aí, meu irmão, minha irmã, Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás, né? Tudo porque não bateu com firmeza lá, né? Mas o Senhor foi bondoso, teve compaixão com ele e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, né? E Azael, rei da Síria, morreu, e o seu sucessor, Ben-Hadad, foi seu filho. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás venceu, e assim que reconquistou-se as cidades israelitas que havia perdido para a Síria, né? E no segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Judá, e reinou por 29 anos. O nome de sua mãe era Joadã, que era de Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprova. Entretanto, não fez como Davi, na perfeição de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, né? Ele seguiu o exemplo de Joás, mas os altares de idolatria não foram derrubados, e o povo continuou oferecendo sacrifícios e queimar incenso neles, né? Quando Amazias sentiu que tinha pleno controle do país, né, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, o seu pai, né? Contudo, não matou os filhos dos seus assassinos. Por quê? Por seguindo o que está escrito na lei de Moisés, né? Onde o Senhor diz: os pais não morrerão no lugar dos filhos pelos seus pecados, nem o contrário, né? Seguiu ali a lei de Moisés. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Acasias, neto de Jeú, com um desafio: venha me enfrentar. Olha só. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao céu do Líbano: dê-me sua filha em casamento. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também ajudar a ruim? Amazias não ouviu, e Jeoás e Israel o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, se enfrentaram, né, meu irmão? E Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás, né, e neto de Acasias. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro, né, como forma de provar sua superioridade, né, do muro, e se apoderou de todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e no depósito do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. E a gente vai ver que os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e seus atos estão todos
escrito nos livros das realizações históricas, né? O filho de Jeoás, o filho de Jeoás, Jeroboão foi sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos de Amazias também estão escritos em livros históricos. E vítima de uma conspiração em Jerusalém, Amazias, vítima de uma conspiração, fugiu para a cidade de Laques, mas perseguiram e lá o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém. Então o povo de Judá proclamou rei a Azarias, 17 anos, no lugar de seu pai, Amazias, e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Meu irmão. E a gente vai ver que lá em Israel, no reinado de Jeroboão, no reinado de Jeroboão reinou e ele fez o que o Senhor reprova outras vezes, meu irmão, e não se desviou dos pecados de Jeroboão. É uma sucessão de erros. Mas a gente viu que ali naquele contexto que quem começa a profetizar lá era Jonas, filho de Amitai, aquele que alerta e profetiza em Israel e vai até a Síria. Mesmo Jonas, né? O Senhor ouviu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto os livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-lo, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Ele libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Meu irmão, minha irmã. E a gente está vendo aqui a sucessão de Deus, né? A gente tem que pedir sempre a Deus, o Espírito Santo, olhar para a cruz e ver que o Rei da cruz morreu no nosso lugar. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Nos confrontamos sempre para que andemos no caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus.